Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu tava aqui pensando, em algumas experiências ou alguma coisa para falar para vocês, e na hora veio uma experiência que eu vivi na igreja e eu achei interessante de compartilhar com vocês. Eu não vou lembrar qual é a data, nem quantos anos ao certo eu tinha, porque eu não sei se é entre 14 e 15, alguma coisa assim, né? Fazia parte da organização dos rapazes. E o presidente dos rapazes deu a louca lá de falar assim: vamos fazer uma atividade? Vamos, como é que vai fazer? Tá, vamos fazer um acampamento? Vamos, mas não tem lugar. E aí, tá, mas vamos passar a noite em algum lugar. Não achou nem nada, né, assim, para programar isso, um lugar para poder fazer esse tipo de acampamento. E de repente o próprio presidente dos rapazes falou assim: vamos fazer na capela. E foi super mal planejado, né? Por quê? Falaram alguma coisa assim, sábado, 8 da noite, a gente se encontra e ali a gente vai passar a noite e tal. Mas eu lembro que chegou nesse sábado e todos nós nos encontramos, eu e mais alguns colegas na época, ou até alguns hoje ainda são meus amigos, alguns não estão mais na igreja. E nós fomos lá, passar a noite na capela, como se fosse um acampamento. Mas o engraçado ainda tá por vir, né? Mas tá certo, a gente chegou lá. Eu lembro que o primeiro problema já começou a aparecer ali, porque quando todos nós chegamos lá, só 2 daqueles rapazes trouxeram colchonete. Um colchãozinho ali pra dormir e tal. Aí já veio aquela dúvida, né? Como é que vai dormir? Depois a gente pensa nisso. Aí todo mundo começou a tirar da bolsa as coisas que trouxeram pra comer. Uns trouxeram refrigerantes, outros salgadinhos, aquelas coisas todas lá. Como diriam os antigos, né? Aquela bela porcariada para ficar comendo à noite, né? E beleza, a gente ficou conversando e blá blá blá. E conversa vai, conversa vem. E até que chegou o momento tão esperado que era dormir. E virou logo aquela briga, né? Pô, só tem dois colchões, né? Como é que vai fazer? Não, um dorme no cantinho, outro dorme no outro, tal. Então 2 colchões já fica para 4 tal, aí depois a gente vê o resto. Se eu não me engano, tava em 8 ou 10 pessoas, 10 jovens. E ficou aquele negócio, né? E aí, o que vai fazer? Aí foi aí que um brilhante jovem teve a ideia de falar assim: vamos dormir pelos lugares da capela aqui, vamos se espalhar aqui, cada um acha seu lugar. E o presidente dos rapazes já viu a furada que ele meteu todo mundo, porque ele não planejou direito essa atividade que ele quis fazer ali, e cada um foi procurar um canto. Foi assim, só quem tava lá para poder ver o quanto que foi interessante, né, para não falar engraçado, né? E eu lembro que um achou os bancos, né, do banco e tal. O banco nem era acolchoado, então era ruim dormir ali, mas um deitou pelo banco. Outro pegou algumas cadeiras das salas de aula e juntou para tentar fazer algo assim, e colocou um monte de bolsa assim, dormiu e tal. O interessante foi esse, né? A gente teve um que sumiu, né? Falou: onde que ele foi achar algum lugar para dormir e tal? Vamos procurar. Aí a gente viu um dos rapazes, ele tava em cima da mesa do sacramento. E ele pegou, sabe aquela toalha branca de cobrir o pão, a água e tal, e aquele que fica por baixo da mesa, e uns paninhos que iam nas bandejas do pão. Ele acabou usando tudo isso para fazer uma cama para ele em cima da mesa do sacramento. Ele juntou as toalhinhas, né, das bandejas, fez um travesseirinho, colocou um por baixo, né, uma toalha por baixo, né, para forrar a mesa onde fica ali o pão e a água do sacramento, deitou e cobriu, né, utilizou como coberta uma outra toalha, que é aquela que cobre, uma mais fininha, que cobria o pão e a água do sacramento. O engraçado foi o presidente dos rapazes, isso eu lembro que eu estava do lado dele, pensando o que ele ia falar, porque fica aquela coisa: nossa, a capela é sagrada, tá? Nossa, deitado onde é distribuído o sacramento, ali fica ali em cima, né? Assim, preparado e abençoado o sacramento, tal, que nem eles falam. E eu lembro que o presidente dos rapazes, ele falou assim: bom, deixa, não tem lugar para dormir mesmo, deixa ele aí.
E eu lembro que nós fomos dormir, eu acho que o Presidente dos Rapazes, mas algum outro, a gente ficou na sala da primária, que tinha um carpete. Então lá a gente conseguiria dormir e tal, não ficaria tão ruim. O engraçado, acho que ainda nem é essa parte, porque olha que interessante, né? Eu lembro disso aí, eu fico dando risada sozinho às vezes, porque eu lembro que nós dormimos e a gente acordou mais ou menos 8 da manhã ou 7h30, alguma coisa assim, com alguém batendo na porta da primária, porque eu estava deitado na sala primária, chamando o Presidente dos Rapazes. Aí depois, quando eu olhei, a gente viu que era o bispo, né? E só vi ele falando algo como assim: como é que você deixou um jovem dormir na mesa do sacramento? O que você fez? Você é louco? E o Presidente dos Rapazes tentando fazer um monte de curvas na conversa, uma ginástica mental. Não, é porque não tinha lugar, e o lugar mais macio, a cabeça dos jovens poderia se machucar, e não sei o que tem, não tinha lugar. E eu só sei que o bispo falou algo como assim: você tem que planejar direito essas atividades e tal. O teor disso, acho que de atividades que não são bem planejadas, um dia a gente ainda vai falar de algumas atividades que eu participei, como acampamentos, na época dos vanguardas, né? Não sei quem que participou dessa época aí, mas tudo bem. Ainda a gente vai falar disso. Mas nesse caso específico, foi interessante, porque um jovem dormiu na mesa do sacramento. Ele dormiu na mesa do sacramento. E aí depois ficou falando, assim, ficou um falatório, porque quando o bispo chegou, ele ainda estava dormindo lá. Ele que acordou o jovem lá na mesa e tal, e parece que o bispo ele já tinha chegado com alguém, e naquele domingo todo, estavam se falando assim: alguém dormiu na mesa do sacramento. Como toda boa e bela fofoca dentro dessa corporação, né? Rapidinho todo mundo já estava falando. Mas e aí? Fiquei pensando aqui agora. O que vocês já passaram de diferente? Algo como parecido. Acho que parecido com isso não tem ninguém que vai falar que dormiu na mesa do sacramento, né? Mas e aí, comenta no YouTube. Se você tá no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vai até o YouTube nos comentários. Eu queria ver o que você já viu ou já fez de diferente dentro da corporação. E é isso aí. Atividades mal planejadas, dormiram na mesa do sacramento. E essa é uma experiência que eu estava presente, tá? Mas também o interessante é que é muito limitado, né, a vida dos rapazes, falando especificamente da organização dos rapazes, inclui as moças, os jovens em geral. É muito limitado, porque é difícil, porque se eu ouvia falar assim, eu, na verdade, outros coleguinhas na época, a gente queria ir na casa de não sei quem, fazer alguma coisa, e vai ter alguma coisa na cidade e tal. Não, mas não pode, porque é contra a regra, é rapazes e tal. E acaba tendo que fazer essas atividades sem pé nem cabeça e totalmente desplanejado. Não foi planejado, desplanejado mesmo. Foi totalmente desorganizado a ponto de um jovem ter que dormir na mesa do sacramento e pronto. Nem vou falar que estava confortável, porque quando eu ouvi parecia que não estava, né? Acho que todo mundo dormiu mal aquela noite, né? Mas é engraçado hoje por ter se passado 30 anos mais ou menos e ter lembrado disso, né? Mas fica aí pra vocês aí, se vocês passaram por algo semelhante, ouviram algo super diferente. Um dia eu vou falar quando a gente dormiu na grama do campo da capela, mas essa é outra história. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.